Jonas, capítulo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu os lugares do porão, se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus te lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Glória a Deus. O Senhor fala conosco nesta hora, Pai, a tua palavra, que possamos, Senhor, tomar posse das bênçãos, aprendemos, Senhor, como caminhar, Senhor, na tua presença. Senhor, sempre ouvindo, obedecendo a tua voz. Abençoa o teu povo, Senhor, dá a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. A palavra maravilhosa, foi um fato verídico, amado. A Bíblia, ela é real, é verdadeira, ela é espiritual. O Senhor mandou-nos no propósito de nos ensinar, aleluia, as coisas que aconteceram, as coisas presentes, as coisas futuras também, nos revelar, não é? E aqui, um dos muitos profetas que houve no Velho Testamento, hoje também há muitos títulos de profetas, muitos pastores também, né? Glória a Deus por isso. E ele, aqui foi mais um. Havia Jonas, ele buscava a Deus, orava a Deus, não é? Aleluia. E o Senhor o chamou para um trabalho, uma obra, não é? Como nós também, hoje em dia, nós temos que buscar a Deus, não é? Para Deus nos usar, não é? Não podemos ter medo, fugir, não é? Jamais, não é? Buscar o Senhor, temos, né, a honra, a glória a Deus, não é? E nos faz felizes, não é, irmãos? Nos deixa satisfeitos
quando Deus fala conosco, quando nos leva, nos traz, não é? Sentimos que Deus nos usou em algum lugar, não é? De algum modo, não é, aleluia, impressão não. Deus nos usa, às vezes só de passarmos, né, perto de alguém, olharmos para alguém, não é? Aleluia, assim que Deus faz, Ele trabalha. E havia uma situação aqui, Deus está no controle de todo mundo, todos os tempos, todas as pessoas, todos os governantes, não é? Aleluia. Não cai um fio de cabelo na cabeça de uma pessoa sem Deus estar anotando ali, não é? Tudo está nu, patente aos olhos de Deus, não é? Ele é tremendo, nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele não é omisso, não é, irmãos? Glória a Deus. Ele, aleluia, é poderoso, aleluia. Santo é o Senhor. E veio a palavra do Senhor a esse profeta. Havia muitas profetas aqui na Bíblia mesmo, não é? Aleluia, dezenas, mas com certeza houve muitos mais, não é? Porque era Israel, não é? Era o povo de Deus, aleluia. E eles guardavam os oráculos de Deus, a palavra de Deus, tudo, não é? Estava com eles. E após Jesus, o Senhor espalhou, não é? Aleluia. Essa obra, não é? Para os gentios, que somos nós. E nós temos, aleluia, que velar pela palavra do Senhor. Ele vela pela sua palavra para se cumprir. E nós temos também que assim fazer para as nossas vidas, não é? Para as nossas famílias. Ele nos fala para buscarmos pelos nossos familiares, orarmos pela salvação, não é? Não nos omitirmos quanto a isto. Já estamos fazendo a obra de Deus, não é? Então, tudo que nós fizermos, aprendermos, não é? Que Deus nos manda, então nós façamos em nome de Jesus, não é? Em nenhum ponto nós omitirmos, não é? Fazemos a obra de Deus. E aqui Deus chamou Jonas para uma grande obra. Havia a cidade ali de Nínive, que era na Síria, era uma grande cidade. Sabia, fala que era uma grande cidade, era realmente, né? Nós tendemos a pensar que era o passado, não é? Ali não eram coisas pequenas, não, mas já havia cidades gigantes naquele tempo. O comércio era próspero, não é? Aleluia, tudo mais. Mas aquele povo se deixou dominar pela carnalidade, não é? Aleluia, idolatria, não queriam saber de Deus. E eles bem sabiam, todos aqueles povos, né, do Deus de Israel, que era poderoso, não é? Havia alguns que se convertiam, né, os prosélitos iam lá, procuravam buscar a Deus, o Deus verdadeiro, mas, aleluia, como hoje também, não é? Há tantos programas de televisão, tanta evangelização, não é? Vê-se aí testemunhos por todo lado, aleluia. Mas, amados, glória a Deus, nós temos que avisar também para as pessoas que existe a salvação através de Jesus Cristo. E Deus chamou ali, mandou ele ir até a cidade de Nínive. Deus falou, levanta-te, não é? Glória a Deus. Deus fala também para nós, fique de pé na minha presença, não é? Não deixe de me buscar, de me adorar, em nome de Jesus. E mandou ele ir até Nínive, não é? E Deus explicou para ele, porque a malícia daquele lugar chegou até ele, não é? Então, temos que eliminar toda a malícia das nossas vidas, não é? Chocarrices, não é? Aleluia, glutonaria, bebedice, aleluia. E Jonas foi, glória a Deus, ele, no primeiro instante, se levantou, não é? Mas, se nós lemos aqui, vemos que ele levantou para fugir diante da face do Senhor. Como? Não é possível, amado. Deus está em todo lugar, não há como nós fugir. Será que ele não sabia disso? Ou ele quis fazer de conta, não é? Sair da realidade espiritual, que Deus existe, não é? Ele está em todos os lugares, não é? Não é possível fugirmos de Deus, glória a Deus, não é? Aqui fala que ele foi fugir para Tarsis, desceu até Jope, não é? Pegou um navio para lá,
aleluia, pagou a passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles, de diante da face de Deus. E aqui no versículo 5 diz que depois Jonas desceu aos lugares do porão. Olha, ele só foi descendo, né? Glória a Deus. Nossa vida espiritual, nós temos que procurar, né, ir para cima, para as coisas altas, espirituais de Deus. E ele foi assim, né? Mas aconteceu que Deus entrou, né, com providência ali naquela situação. E não foi brincadeira não, né? Aleluia. A Bíblia fala que dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E né, amados? Aleluia. Na nossa caminhada, conhecendo irmãos, para lá e para cá, por vezes, nós vemos histórias escabrosas aí, não é? Glória a Deus. Pessoas querendo passar na frente de Deus, querendo se omitir, brincar com as coisas de Deus. Não precisa, não é? Mas basta nós sermos nós mesmos, não é? Não queremos fazer além, como a missionária falou, ficarmos na posição, não é? Para não arrumarmos confusão com Deus, não é? Deus é Pai, Ele é misericordioso, não é? É Deus maravilhoso. E o mestre do navio foi, glória a Deus, até Jonas lá embaixo, perguntou a ele, porque ele estava dormindo naquela situação, né? Não era hora de dormir, invoca o teu Deus. Até ele falando, vai orar lá, dobra seu joelho, pede misericórdia. É isso que nós temos que fazer. Vem uma tempestade, uma situação difícil, né? Um diagnóstico de uma doença, seja o que for, não é? Problema financeiro, que nenhum de nós está livre dessas situações, nós fazemos isso ali que o mestre falou, né? Dobramos o joelho e entregamos na mão do Senhor, né? E descansamos, porque Ele tem um compromisso conosco. Quando nós temos o compromisso com Ele, e Ele está pronto para nos ajudar, estender a mão, basta nós não duvidarmos, né, amado? Dobramos o joelho e confiamos no Senhor, com toda certeza Ele vai nos ajudar, amém? Aleluia. E ali, aleluia, eles se reuniram, todos aqueles marinheiros, e se juntaram e lançaram sortes para saber por que causa estava acontecendo aquilo. Por causa de alguém, não é? Aleluia. Olha, mas isso é terrível, né? Ter alguém no nosso meio que está afastado de Deus, não é? Que está fora da posição. Aleluia. Tem-se que tomar providência, não é? Buscar ao Senhor. E ali a sorte caiu sobre ele. Deus estava no controle, não é? Ele fez com que aquilo acontecesse. E ali eles foram até ele, né? E fizeram interrogatório, dizendo, olha, por que razão nos sobreveio esse mal? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual é o seu povo? E ele ali ficou encurralado, não teve como não se omitir, não é? Porque ele viu que estava fora da posição, estava fugindo de Deus, não é? Aleluia. E ele disse que era hebreu e temia ao Senhor, o Deus criador do mar e da terra seca. Aí ali eles se encheram de grande temor, né? O temor de Deus é o princípio de sabedoria. Provavelmente eles tinham ouvido falar, né, do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que havia passado todo aquele povo pelo Mar Vermelho, né? Tomaram posse ali de Canaã, removeram todos aqueles povos dali, não é? Glória a Deus. Por que fizeste isso? Porque, aleluia, e sabiam que ele fugia diante do Senhor. Olha, fugir diante de Deus, se afastar de Deus, aqui esse livro nos dá essa pista, né, irmão? Além de trazermos, né, situações difíceis para nós, aleluia, e onde nós passarmos também, não é? Aleluia, a situação também será difícil para outras pessoas, que não seja assim, né, mas prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas aqui estava acontecendo isso, ainda no meio do mar, uma tempestade, próximo de afundar o navio, né? Aleluia. Eles estavam ali realmente temerosos, não é? E havia uma carga ali, era um navio de carga, não é?
eles teriam que jogar fora toda aquela carga, prejuízo financeiro, não é? Aleluia. E eles perguntaram a ele o que deviam fazer, não é? E ele não teve medo de dizer, olha, me joguem no mar, não é? Aleluia. Que ele vai se acalmar, não é? Aleluia. Glória a Deus. E assim, eles assim fizeram, irmãos. Levantaram ele, lançaram ele no mar, aleluia. Glória a Deus. E assim, porque eles diziam que foi por causa dele. Realmente, ele tinha noção que era por causa dele, não é? Aleluia. Mas ao contrário, irmãos, se nós estamos na presença de Deus, as bênçãos nos alcançam, né? Os nossos familiares também são abençoados, Deus guarda, né? Deus prospera os nossos caminhos, né? Aleluia. Basta obedecermos, ouvirmos a voz do Senhor, sermos dizimistas, ofertantes na casa de Deus, não é? São segredos de prosperidade, não é? Aleluia. E assim Deus nos abençoa, glória a Deus. E assim, amados, eles se esforçavam para alcançar a terra, mas não saíam do lugar, porque Deus estava ali no controle da situação, né? E eles tinham que tomar uma decisão ali, aleluia. E eles clamaram ao Senhor, olha, esqueceram os seus deuses, né? Os deuses ali estranhos, que nada podia fazer por eles, mas ali eles clamaram a Deus, e Deus não rejeita a oração, né, irmãos? Aleluia. Eles oraram assim, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa deste homem, aleluia, não ponha sobre nós seu sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Glória a Deus. Deus faz o que Ele quer, como quer, e nós dobramos, né, nossa vontade, nosso joelho, aceitamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Apesar de ser ali uma situação difícil, Ele tinha um propósito naquilo, não é? Aleluia. E jogaram ele no mar ali, não é? E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, né? Votos, eu vou servir ao Senhor, eu não vou esquecer jamais do Senhor, né? Aleluia. Fizeram sacrifício, não sei de que tipo, mas Deus estava atento ali, não é? E poupou a vida deles, né? O barco, o navio não afundou. Eles foram, né? Seguiram, né? Aleluia. Para a terra, né? Sãos e salvos, né? Porque Deus teve misericórdia. E Deus continuou ali tratando com Jonas, não é? Aleluia. Deus, quando está tratando conosco, amado, nós temos que aguardar, não é? Orando, aleluia, glória a Deus, e deixar Deus fazer a obra em nome de Jesus, né? Basta nós orarmos, clamarmos, Senhor, Tu és bom, o Senhor é misericordioso, justo, piedoso, não é? Ele é rico em misericórdia. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. Nós sabemos bem, não é, amados, como é caminhar com Deus, as lutas, mas a vitória é maior, em nome de Jesus. E Jonas foi lá e fez a obra. Nós lemos a palavra, glória a Deus, não é? E os profetas foram usados grandemente, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor, amém, irmão? A paz, amém? E assim Jonas, né, teve que fazer o que Deus quis. Por quê, meu amado? Porque é Deus que nos chama. O medo não pode fazer parte. E Jonas simplesmente, ele não foi a Nínive porque ele teve medo. Quantas vezes nós não queremos fazer as coisas para Deus porque também nós temos medo, né? O medo é terrível. Quantas vezes deixamos de fazer coisas boas por causa do medo, né? Mas o Senhor Jesus, Ele disse que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, né? Paulo, ele foi um homem que ele passou fé para nós. Ele falou lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Fé que aquilo que Deus manda, Ele garante. Aquilo que Deus fala,
aleluia, ele assina. E Paulo, ele sofreu também, em Atos 27, Paulo ele vai sofrer uma grande tempestade, aleluia, indo, né, para Roma. Ele era para chegar em Roma, mas o inimigo não queria que ele chegasse. Ali, meu amado, aleluia, foi o inimigo, né? Em Jonas, foi Jonas mesmo que não quis, né? Não foi o inimigo que impediu Jonas de ir para Nínive. Foi Jonas, ele comprou uma passagem para outro lugar, se escondeu, aleluia, e ficou lá, quietinho, né? Eu não vou. Mas Paulo não. Paulo era ousado. Paulo falou que, aleluia, ele morreria pelo amor de Cristo. Alguém que conheceu Cristo, que viu Cristo face a face, que foi instruído pelo Senhor, aleluia, e que com toda certeza, né, Pedro falou: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida. Isso estava escrito, aleluia, no coração de Paulo também, porque Paulo, ele tinha convicção, aleluia, daquele que tinha chamado. E a palavra em Atos 27, aleluia, 27, 13, diz assim: e soprando o sul, brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram. Atos 27, 13. Levantando as velas, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nele um pé de vento, chamando Euroaquilão. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, designamos de lutar e não deixamos ir à deriva. E correndo, abaixou de uma pequena ilha chamada Cláudia. Apenas podemos segurar o bote e salvarmos vida. E levando este para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio e temendo darem as costas de Sirte, amaniadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitado por um vento, tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. E havendo já muito que não se comia, então Pedro, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora da verdade, razoáveis, o Senhor tem-me ouvido a mim, e não partiu de Creta. Assim evitaria este incômodo a esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Portanto, ó senhores, tenha bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim lhe foi dito. E, contudo, necessário irmos dar em uma ilha. Amém? Até aqui, nós vemos que Paulo, ele sofre a mesma situação de Jonas. Jonas em uma posição, Paulo em outra. Paulo, quando viu, aleluia, aqui o navio, né, ia vir tempestade, ele falou: olha, deveríamos ficar em Creta, mas o comandante não quis saber, irmãos. Quantas vezes nós não queremos a orientação de alguém que é de Deus, ou da própria palavra de Deus? Nós não buscamos em Deus a orientação para alguma coisa,
mas Paulo, com toda certeza, ele estava ali ligado com o Senhor. E ele foi sentindo no espírito dele que aquela navegação, ela não ia chegar no lugar, né, sem antes sofrer dano, sofrer perda. E se nós vermos, aleluia, eles estavam em jejum. O 9 diz que passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, né? Então eles estavam em jejum. Eles estavam em jejum para quê? Para que houvesse um mover do Senhor dentro daquela situação. Mas nada adiantou, aleluia. Por quê? Porque o Senhor, ele tinha ministrado já a Paulo para não sair, mas o comandante quis sair. Como ouvir alguém que está indo prisioneiro? Como ouvir alguém, amado? Quantas vezes a gente fala assim, ouvi o irmão tem menos que eu, vem falar isso comigo. Né? É como ele sabe disso, sabe daquilo. Nós menosprezamos, às vezes, uma mensagem mandada pelo Senhor. E nós não podemos menosprezar as mensagens, porque as mensagens, meu amado, vêm de Deus. Ela é passiva de análise? Vai, dobra seu joelho, vai orar, né? Vai pedir ao Senhor se é aquela orientação que Deus está dando ou não. Mas esses homens, com toda certeza, eles conheciam a Deus, porque eles estavam jejuando, eles deviam pedir a Deus. Ver que o povo também que estava com Jonas, eles clamaram ao Deus deles, eles pediram ao Deus deles, eles invocaram ao Deus deles, aleluia. E o mais interessante, ele falou, por que está acontecendo? Vê, irmão, que até os filhos de Baal sabem que quando acontece alguma coisa na nossa vida, é por causa de algum motivo. Por causa de algum motivo. Mas às vezes está acontecendo alguma coisa e nós nem vamos buscar a Deus para perguntar a Deus por que está acontecendo aquilo. Mas, aleluia, eu gosto, né, do irmão que fala assim, olha, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia, ela tem, aleluia, a coragem de responder. Mas às vezes nós não temos. Nós preferimos achar, né? Isso é o tempo, isso aí é o tempo, isso aí é a economia, isso aí é isso aí é aquilo. E tão fácil perguntar e se organizar. Você vai passar por aquele dano, mas depois o que vai acontecer? As coisas vão prainar, as coisas vão melhorar. Quando o povo, aleluia, ali, né, buscaram e viram, aleluia, que havia ali por alguém estava acontecendo. Podia ser por algum deles, que né, foi brigado, vamos pegar uma coisa espiritual bem simples. A Bíblia diz assim, examina-se o homem a si mesmo e coma ou beba deste pão. Não é? Não fala isso? Às vezes nós não nos examinamos e comemos de qualquer maneira, achamos que, tudo bem. Aí depois, aleluia, acontece uma coisa, mas fulano não estava na igreja? Fulano não estava. Fulano não era do circo de Joás? Fulano não era também. Fulano jejuava sempre? Também jejuava. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, olha, por causa disso, há muitos que dormem, aleluia, e há muitos que estão doentes. Por quê? Porque não sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo. Não é, irmãos? Então nós temos que discernir as coisas espirituais como elas são espiritual, aleluia. E aqueles homens, eles viram, né? Eles viram que alguma coisa estava errada, alguém estava errado ali, alguma coisa, alguém não era para ir, a mulher ficou lá em casa amarrando, falando, não era para ele ter ido, ela ficou lá na casa brigando, falando com a mãe, falando com os filhos, falando com os irmãos, alguma coisa estava contrária naquela navegação. Por quê? Porque eles estavam acostumados a navegar. Era como Pedro, aleluia, que ele falou, Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós conhecemos a pesca e nada pescamos. E mais aqueles homens insistiram. E quando eles foram buscar, aonde caiu, aleluia, a culpa caiu sobre Jonas, porque Jonas era alguém que estava fugindo da presença de Deus. Não podemos fugir da presença de Deus. Davi falou, aonde subirei para me esconder de ti? Se eu subo ao alto, lá o Senhor está. Se eu desço na profundeza, o Senhor também lá está. Então, irmãos, não tem como fugir da presença do Senhor, aleluia. Mas Jonas, aleluia, por medo, ele foge. Ele ia pregar num povo bárbaro, um povo que tinha outro Deus, aleluia. E ele falou, vão me matar, por medo da morte, aleluia. Paulo, né, Jonas, ele ficou o quê? Ele não foi, aleluia. Mas Paulo, ele teve um encontro tão real, mas tão real, aleluia, com o Senhor, que ele não estava nem aí.
né, ele chegou a falar: viver é Cristo, morrer é ganho. Morrer é ganho, meu amado. Aleluia, né? Mas quem fala isso realmente com o coração limpo? Morrer é ganho, viver é Cristo. Nem viver é Cristo, e para ele também morrer não é ganho. Para se falar isso, tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Tem que ter, aleluia, né, uma intimidade muito grande com Deus. Muito grande para falar isso. Falar é fácil, meu amado. Sentir lá dentro, viver isso, é difícil. Não adianta. Por isso que nós estamos aqui. Por que eu tenho que ir sempre na igreja? Para quê? Para que o meu coração e o teu coração não venha endurecer. Mas, aleluia, o Espírito Santo possa trabalhar para que eu venha crescer espiritualmente, para que você venha crescer espiritualmente. Então Paulo estava ali, Paulo orientou, Paulo falou com o centurião, né? Mas ele não cria, ele cria mais no piloto e no mestre do que em Paulo, no que Paulo dizia. E assim é, às vezes nós cremos mais no que os outros falam, que o mundo fala, que a mídia fala, aleluia, que nossos pais antigamente falaram, não era de Deus e falaram, né? Alguma coisa, você traz alguma raiz, aleluia, né? Passada do que em Deus, na palavra do Senhor. Mas, aleluia, Paulo, ele ficou firme. Sabe por quê, amado? Por um Deus salva a cidade. Né? Quando, aleluia, o Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra, aleluia, e ali, né, Abraão, ele começa a interceder, e ele nos 10, ele parou. Com toda certeza, se ele tivesse chegado na família de Ló, que eram 4, né, tivesse esquecido do genro de Ló, tivesse chegado na família de Ló, que era 4, e ele tivesse chegado em 4, e de 4 ele tivesse pulado para 3, se 3 for justo, o Senhor não destrói a cidade, o Senhor não teria destruído, meu amado, aleluia. Mas eu creio que também o próprio Espírito, ele coloca em nós o falar, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor coloca no nosso coração o querer e o efetuar. Então, aleluia, pensamos que ele parou na hora errada, né? Não, ele não parou na hora errada, porque o Espírito Santo é que nos leva, aleluia, à intercessão. Nós não intercedemos porque somos bons, nós intercedemos, aleluia, porque o Espírito Santo nos incomoda a interceder por um, a interceder por outro, a pedir a Deus, aleluia, para fazer. Então Paulo, ele continuou no propósito, aleluia, e creio que ele estava ali só em oração, meu amado, só em oração, a ponto que o Senhor manda um anjo falar com ele. O Senhor vem falar com Paulo, aleluia, porque ele estava em comunhão. Quando nós estamos em comunhão, quando nós oramos e esperamos de Deus, buscamos de Deus uma resposta, Deus sempre vem consolar os corações, sempre vem, meu amado. Se você nunca teve essa experiência, aleluia, é só você buscar o Senhor, que você vai ter essa experiência. E ele, aleluia, ele estava, e ele falou, né, e não havia já, né, muitos dias já não tinha nem sol, nem estrela, e caiu sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Vê que aqui Paulo, ele já se inclui, aleluia, junto com aqueles homens. Ele estava perdendo a esperança, né? Provérbio fala, aleluia, que a demora da resposta de uma oração faz a gente perder a esperança, né? Então Paulo, ele também já estava perdendo a esperança de se salvar. E quando o Senhor vê que Paulo está perdendo a esperança, o que o Senhor faz, né? Paulo dá um ânimo em Paulo, de repente, ele põe-se em pé no meio deles e disse, fora, na verdade, razoável, senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e estas perdas. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém perde nada, meu amado. Deus não quer. Quem quer que perca? Né? O inimigo. Se nós dermos ouvido a Deus, nós não vamos perder nada. O Senhor só vai acrescentar. Também foi a palavra de oferta, não foi? Que Deus nos dá algo para quê? Para ser multiplicado. E não para ser, aleluia, né, diminuído. Não, é para você multiplicar.
para você ter um pouco mais, aleluia, daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu os talentos. A nós convém o quê? Multiplicar. Pedir de Deus sabedoria para saber fazer o quê? Administrar aquilo que nós temos. Não jogar tudo fora, meu amado. Aleluia. A ter na sua mente, aleluia, é bom guardar sempre um pouco, é bom, né? É muito ruim quando você, aleluia, você esquece de comprar alguma coisa, e na hora que você vai usar, você abre o armário, não está lá. Não é porque você não pode comprar, você esqueceu de comprar, e é ruim não estar lá, é ruim você não ter, poderia ter, né? Aí você pensa, poxa, outro dia, quando eu for fazer compra agora, eu vou fazer uma listinha para não esquecer nada. Por quê? Porque você passou uma situação, você foi procurar algo, aleluia, e não tinha ali. Não por falta de dinheiro, mas porque você esqueceu. Então é bom a gente não esquecer de também ter os nossos depósitos, as nossas reservas, aleluia. E Deus, amado, Ele só quer o nosso bem, Ele é um pai. E não imagine que um pai, aleluia, que tem um filho que obedece, um filho que o pai fala e ele faz, aleluia, um filho que não irrita seu pai, aleluia. O que acontece? O pai está sempre de mãos abertas para abençoar este filho. Nós estamos falando de filho, né? Porque se você está aqui nesta noite, é porque você é filho. Você saiu da sua casa e você veio ouvir seu pai falar com você, aleluia. Então o pai, ele tem o melhor para nós, o melhor, meu amado. Deus tem o melhor, Ele que nos fez. Sua mãe não poderia ter te feito lá no ventre dela, seu pai não poderia, ninguém poderia, mas Ele fez, aleluia, Ele fez, meu amado. Então Ele é o nosso Pai, e Ele tem o melhor. E Paulo falou, poderia ter evitado toda essa perda, se vocês tivessem ouvido. Provavelmente Deus tinha falado já com Paulo, Deus já tinha, aleluia, Paulo já tinha dialogado com o Senhor, e o Senhor tinha falado, Paulo, eles vão perder tudo que tem nesse navio, eles têm que parar aqui, né? Mas eles não pararam. Sabe por quê, meu amado? Às vezes o orgulho não deixa a gente parar. O orgulho não deixa a gente retroceder. Eu sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente ouve isso? Você fala alguma coisa com alguém e a pessoa fala, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei. E às vezes não sabe. Você está vendo que não sabe. Se fizesse de outra forma, ia ficar melhor. Mas faz da forma que quer. Por quê? Né? Não quer ouvir conselho. Conselho ninguém gosta. O mundo diz, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas o anjo do Senhor, né, aparece a Paulo e orienta a Paulo, né? Mas agora vos admoesto que tenha bom ânimo, porque não se perderá nenhuma vida. Você está entendendo, amado? Para quem que Deus vela? Pela vida. Às vezes você vê uma pessoa tão ruim, né? Aí você fala assim, quer ver? Vamos uma coisa bem simples, né? Se você não dominar a sua mente, você pensa num roubo. Aí a polícia vai lá, e é tiro para lá, tiro para cá. Aí morre o policial e o bandido não. Poxa, podia ter morrido o bandido. Deus não pensa assim. Veja o policial que morreu, ele conhece a Deus. O policial que morreu, ele está na posição para ir embora. Mas aquele ainda não está. O que Deus ama a vida, meu amado. Você quer presentear a Deus? Presenteie a Deus com uma vida. Ore, comece a orar, comece a jejuar. Fala, Senhor, esse ano me dê vida para me apresentar a Ti. É vida. E o Senhor falou, nenhuma das vidas se perderá. Olha a preocupação com Deus. Vida, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mediante tudo que a gente sabe deste texto, aleluia, eu não sei se todo o navio, meu amado, se rendeu a Jesus, mas eu creio, aleluia, que muitos dali se renderam ao Senhor, ao ver a glória de Deus, assim como o pastor Paulo falou, que muitos ali de Jonas, eles devem ter visto que o Deus de Jonas era um Deus que fala, que dá, aleluia, direção, e mediante a direção ele traz a salvação, porque trouxe salvação para eles. E assim, meu amado, Paulo, aleluia, ele fala, não temas. Ele fala, aleluia, aquilo que Deus fala para mim, para você todo dia. Não temas, confia somente. Se nós fizermos o que é direito, nós não precisamos ter medo de nada, nem da direita, nem da esquerda, nem de trás, nem de frente, porque nós somos guardados pelo Senhor, nós somos protegidos, aleluia, pelo Deus que nos criou, pelo Deus que nos formou, aleluia.
aleluia, né? Somente nós temos que fazer, aleluia, o que é certo. Eu gosto muito da vinda de Jesus, eu amo isso, sabe por quê? Porque Jesus hoje, Ele trata com a gente individualmente, meu amado, aleluia, individual, aleluia, e por isso, você tem que guardar a palavra do Senhor no coração, porque Ele fala, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, amado, aleluia, a gente busca o Senhor e o Senhor nos alivia da carga. E quem vai carregar a carga? É quem, aleluia, como o pastor Paulo falou, quem Deus está lapidando, quem Deus está tratando, quem Deus está mostrando, quem Deus está abrindo os olhos, aleluia, é que vai ser tratado. Por quê? Porque precisa tratar, aleluia, né? Muitas das vezes nós precisamos tratar com nossos filhos, ensinar, né? Colocar na posição, colocar lá de castigo, às vezes até dar umas varadinhas, né? O mundo não quer que você dá vara, mas o Senhor não tirou a passagem ali, que instrui teu filho. E muitos pregadores hoje até já falam assim, ah não, instrui com vara. Já ouvi vários pregadores, não instrui com vara não, porque não pode, né? A vara é a palavra. Como é que você vai botar uma criança de 1 ano e pouco sentada ali e ficar falando palavra para ele o dia inteiro? Agora dá um tapinha nele para você ver que ele não sente. Daí a pouco ele pode fazer até igual, mas ele sabe que aquilo vai diminuindo na vida dele. Então, irmão, a palavra do Senhor é hoje, amanhã e eternamente. Eternamente é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem emenda, não tem uma pausa. Agora, né, nós somos essa geração de pausa. Ó, não ensina muito teu filho, não. É a liberdade. Não, irmão, ensina. Ensina que, tá? Ele pode envelhecer. Ele vai guardar no coração, porque o Espírito Santo, Ele paira sobre todos. E o Espírito Santo, na hora certa, vai fazer fluir. O filho foi embora, vendeu tudo que tinha, mas na hora que, aleluia, ele precisou, ele lembrou que na casa do pai dele tinha pão. E o pai dele não rejeitava ninguém. O pai dele tratava os servos como tratava eles. E os servos comiam lá à vontade. E foi isso que ele lembrou. Na casa do meu pai tem pão. Na casa do meu pai, né, os servos comem. Eu aqui estou comendo bolota. Ele lembrou de algo que ele viu dentro da casa dele. E por isso ele teve forças para voltar. Aleluia. E assim, amado, nós vamos seguindo com o Pai. O Pai que tem o melhor para você e para mim. Deus só tem coisa boa, meu amado. Toda boa dádiva vem de Deus. Mas nós estamos no mundo. E o mundo, aleluia, o mundo tem aí suas adversidades, suas tempestades, seus ventos. O mundo tem, aleluia, tantas coisas, aleluia, para nos tirar, para nos balancear, para nos tirar a esperança, aleluia. Mas Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Quando olhamos para Ele, somos regados pelo poder do Senhor. Somos regados, aleluia, por uma unção poderosa que vem sobre nós e nos dá esperança, aleluia, de fazer algo, aleluia, maior a cada dia para nós mesmos, amado. Porque o que nós fazemos de bom e nós achamos que estou fazendo para Deus, não, você está fazendo para você. Você está criando alicerce para você, para no dia mau, aleluia, o dia mau você não vai ficar abalado, só um pouquinho abalado, mas não vai ficar muito. Você vai lembrar que o choro até dura uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Então nós começamos a lembrar, aleluia, coisas maravilhosas. Eu creio que Paulo aqui, ele estava, aleluia, vislumbrando, né, do que Deus iria fazer. E ele cai lá na ilha. E quando ele cai na ilha, meu amado, assim, eu creio, né, que Jonas também, ele pode ter pego aquele navio, aleluia, para ir para Tárcio. Por quê? Porque Deus queria manifestar, aleluia, o poder dele no meio daqueles homens do navio. Também Paulo. Tudo isso pode ter acontecido, porque o Senhor queria manifestar a glória dele na ilha. O Senhor queria ir de encontro àquele homem. O Senhor queria manifestar o poder dele. Por uma alma, meu amado, Deus muda toda uma trajetória de vida, por causa de uma alma. E ali Paulo pôde orar, aleluia, para aquele homem da ilha, e ele foi o quê? Curado. Ele foi curado por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo.
Eu sou daquele tempo que a gente vê que a palavra de Deus era só isso, que Jesus curava, que Jesus levava para o céu, que Jesus batizava com o Espírito Santo, era só isso. Você na igreja você ouvia muito isso, muito, muito, muito. Era isso e revelação, era o que se ouvia muito na igreja. Hoje, aleluia, já se ouve mais palavras na igreja e pregava-se muita doutrina, né? O que podia, o que não podia, mas a doutrina que não podia, geralmente era só roupa, né? Eram essas coisas. Mas hoje, louvado seja Deus, que o Espírito Santo, Ele tem nos iluminado de uma forma muito grande. O Senhor tem colocado em nós, aleluia, né? A displicência, o temor, o poder dEle, para que nós possamos prosseguir, olhando para o alto, não fugindo daquilo que Deus tem falado conosco, mas orado e pedindo a Deus força para nós praticarmos aquilo que Deus tem falado conosco. É difícil, meu amado? Né? Há 30 anos atrás era mais fácil, hoje é mais difícil. Hoje todo mundo, há 30 anos atrás, quase nem telefone tinha né, a telefonista lá que você ia pedir nela uma ligação. Hoje todo mundo tem um telefone na mão, aleluia. Não tinha, quando nós éramos crianças, não tinha televisão. Hoje todo mundo tem 3, 4 dentro de casa. Então nós vamos vendo que tudo vai ficando muito mais fácil, aleluia, e nós temos, aleluia, que nos esforçar para guardar no nosso coração a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra do Senhor, meu amado, é a verdade, hoje, amanhã e eternamente. O Deus, aleluia, que veio para abençoar os filhos, o Deus que veio todo poderoso nesta terra para nos dar uma vida em abundância, aleluia. Por isso que Jesus falou: pedi, pedi e a porta vai se abrir. Batei, batei, né? Bate, vai batendo aí que a porta vai abrir. Pede todo o tempo. Isso significa o quê? Ore sem cessar. Ore sem cessar, meu amado. O apóstolo Paulo falou isso: orai sem cessar. Jesus falou em outras palavras: batei, pedi, né? Então pede todas as horas, pede durante o dia. Será que oração que Daniel fazia 3 vezes ao dia? Será que oração que Daniel, de manhã ele fazia um tipo de oração, à tarde outra, à noite outra? Eu não creio, meu amado. Ele estava com um propósito, e dentro daquele propósito ele orava 3 vezes ao dia, né? Aquele propósito dele demorou muito tempo, mas se ele era um homem de oração, ele sempre incluía na oração as necessidades daqueles que precisavam, daqueles que estavam enfermos, daqueles que precisavam de algo, de uma providência, aleluia. E assim Daniel, ele foi se fortalecendo na fé, porque orar te dá fé, orar, aleluia, te aproxima de Deus. E assim Paulo, meu amado, aleluia, ele falou que o Deus que ele cria, né, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito, e contudo é necessário darmos numa ilha. Às vezes é necessário, né? É necessário passar por Samaria. Jesus, ele precisou passar por Samaria para pregar para aquela mulher. Ele precisou, porque aquela mulher estava angustiada, estava aflita, estava necessitada. Ele precisava ir até a ilha. Paulo precisava ir até a ilha, porque ali havia pessoas necessitadas, havia pessoas supersticiosas, né? Quando a víbora morde Paulo, o chefe da ilha falou: ó, esse homem aí, ele é um homem perigoso. Esse homem aí, a justiça, ele não deixou ele escapar, esperando que Paulo fosse morrer. E Paulo não morreu. E eles conheciam a víbora. E o que eles viram? Eles viram que havia em Paulo o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e que nos santifica de todo pecado, amado. Em Jesus Cristo, aleluia, nós somos purificados. Em Jesus Cristo, Senhor nosso, a palavra diz: se comermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano nenhum.
né? E a Bíblia mostra isso, mostra que quando eles vão fazer lá o caldo e pega coisa venenosa e bota na panela, e os caras falam, tem morte na panela. Aí o que ele faz? Ele bota a farinha, botou a farinha, e o que aconteceu? Todo mundo comeu o negócio envenenado e ninguém morreu, sabe por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Então, amados, vamos colocar em pé, vamos orar. E que você guarde a palavra do Senhor no coração. Se Deus te mandou fazer algo, ainda que venha a tempestade, mas Deus mandou, então, e você fez direitinho como Deus mandou, pode saber que Deus vai te exaltar na tempestade. O Senhor está com você, o Senhor vai falar, o Senhor vai mandar os anjos, o Senhor vai te encher de poder, para que em meio à tempestade você possa curar, Deus possa te usar para curar, para libertar, para transformar, para dar livramento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta noite, mais uma vez nós clamamos a Ti. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós saibamos entender qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para cada um de nós. Somos necessitados de Ti todos os dias, Pai. Necessitamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade, do Teu livramento, Senhor. Vem, Senhor, acalma a tempestade, acalma os ventos fortes, Senhor. Calma, tira o medo, Senhor, que não haja medo no meio de nós, medo, Senhor, da incerteza do amanhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, manda, Senhor, manda Teus anjos, Senhor, falar com cada um, Senhor, manda. O Senhor é aquele que manda seus ministradores e que fala, Senhor, aos nossos corações e que opera, Senhor, com o Teu poder, porque, Senhor, aonde há medo, o Senhor não opera. Então, Senhor, que haja liberdade dos Teus anjos, Senhor, se aproximar para trazer, Senhor, a bênção, para trazer a resposta certa, Senhor, para cada um que precisa, Senhor. Assim como o Senhor trouxe a resposta, Senhor, para aqueles homens do navio, aonde estava Jonas. Assim Tu também trouxe, Senhor, a resposta ali onde Paulo estava, sendo levado para ser preso. Mas Paulo era o livramento. Paulo era quem tinha a liberdade, Senhor, de falar contigo e receber de Ti a instrução. O Senhor que acalma o mar, a tempestade. O Senhor que nos leva, Senhor, em porto seguro. Leva cada um, Senhor. Leva. Que seja uma semana, Senhor Deus, aleluia, de revelações profundas, Senhor. Que seja, Senhor Deus, uma semana de resposta, Senhor, porque viemos aqui buscar isso, Senhor, de Ti. Viemos buscar orientação, Senhor. Por isso, revela, Senhor, esta palavra a cada um, segundo a necessidade que cada um tem, Senhor, para que as bênçãos, Senhor, o poder do Senhor, a Tua graça, Senhor, esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.